olhe, líder que não conhece as Escrituras, não se interessa pelo estudo da Escritura, entrega o que você está fazendo. Crie vergonha. Está atrapalhando a igreja. Olhando a igreja. Eu fui na casa de um casal lá no interior de São Paulo, recentemente. Ele vai fazer 66 anos, aposentado. A esposa é uma dentista de 62 anos, aposentou. Eles me puseram na casa dele, no quarto de visita. Quando eu vou tomar um banho, estava no espelho. Não cesses de falar deste livro da lei. Com batom. Antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 6. Aí eu fiquei impressionado. Aí chegou a hora do jantar, tomei meu banho e tal. Chegou a hora do jantar, eu desci. Tem água? Um copinho d'água? Pode pegar na geladeira. Quando eu vou abrir a geladeira, está lá no papel. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. E vai. Aí fomos jantar. Aí não aguentei mais, porque o vidrão que tem na sala de jantar estava lá escrito o quê? Não cesse de falar. Aí eu perguntei, Púpio, pelo amor de Deus, o que é isso, rapaz? Ele disse, por que tem versículos da Bíblia espalhados pela sua casa? Ele falou, minha esposa e eu, olha, um diácono, minha esposa e eu, nós colocamos no nosso coração que esse ano íamos memorizar 52 versículos. Então nós temos um versículo da semana. A gente anota, copia esse versículo em todos os lugares centrais da casa que a gente vai pelo menos 5, 6 vezes por dia. Sem esforço, no final da semana a gente memorizou o versículo da semana. Que coisa bonita. Ali está um líder preocupado em guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Não é uma receita maravilhosa? Os caras, a gente nem conhece pedaço. Esses dias atrás eu vi de uma mulher dando um testemunho e ela foi dizer, como está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e não saiu o restante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E falou, ele, quando viu que, falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e energia para o meu corpo inteiro. Não. Olha, um líder que não sabe dar resposta da sua fé a quem lhe pergunte, volta para a classe dominical, aprenda, depois assuma a liderança. Porque a gente tem que estar pronto pelo exemplo informal, a treinar os outros. Quando uma igreja que não enfatiza as Escrituras, ela enfatiza a igreja. Pode observar. Vê o chapelão da vida que tem na televisão? Como é que é o nome dele? O Valdomiro. Vê o Pedir Mais Cedo. Vê essa turma toda. Você vê que tem programa aí que pede dinheiro. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Aquele lá, esse pessoal. Você pode ver que todo o foco dele não é na Bíblia. O foco deles é na igreja. Já notou isso aí ou não? Os testemunhos das pessoas são, quando eu passei a frequentar esta igreja. Você já notou esses detalhes? Ninguém fala quando eu conheci a Cristo. A marca de que a Bíblia não está centralizada na vida de um líder é quando ele muda o foco de Cristo para a igreja. E tudo é a igreja, e não Cristo mais. Aí sabe o que vai acontecer? O povo se converte ao monumento e não ao movimento. E aí vai acontecer o que aconteceu na igreja presbiteriana, lá de pertinho da minha casa, de New Rochelle. Templo lindo, 400 lugares em pedra, bonita, aquela coisa que você pode fazer um filme de Hollywood lá, tão bonito que é. E eu entrei dentro da igreja, que eu queria conhecer, um templo lindo daquele, era um domingo de manhã, e tinha lá uns 25 idosos, 30 idosos. E o que me chamou a atenção não foi só ter idoso. O que me chamou a atenção é que um lado tinha cortina e o outro não tinha cortina. Aí eu perguntei ao diácono de plantão, que tinha mais ou menos uns 88 anos, eu perguntei para ele, meu irmão,
Por que é que tem cortina de um lado e não tem cortina do outro? Aí ele falou, é porque havia aqui na igreja, a igreja tem o partido que quer cortina na janela e o partido que não quer cortina na janela. E foi a única maneira de evitar a divisão na igreja. Só tinha 30. Então ele falou, quem é do partido da cortina na janela, senta à direita de quem entra. Quem é do partido... quando não tem Bíblia, tem esses absurdos. Entendeu? Aí, tenta mudar o púlpito do lugar, porque vai ter uma cantada. Você recebe cartão vermelho. Porque o foco é o monumento, não é mais o movimento. Está todo mundo seguindo comigo aqui ou não? Então, um líder cristão que não conhece as Escrituras tem que criar vergonha. Porque é um ato... Se você é líder, está influenciando alguém. O pessoal vem com seus problemas e luta para você, e você diz, esquenta não. Quando passar a Sara, eles querem uma palavra ungida, que seja luz para o caminho deles. Então, a prioridade é essa, as Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho, não energia para o meu corpo inteiro. Eu posso contar umas histórias por aí afora de teste que foi feito em igreja, mas eu vou deixar isso para outro dia. Porque olhe, preste atenção, outra coisa. A gente acha que tudo acontece no vácuo na igreja. Não. Nenhuma geração acontece ao acaso. Vocês estão aqui hoje porque gente semeou na vida de vocês. E a próxima geração vai ser o resultado do que vocês semearem. É claro que cada geração, diz a sociologia, ela herda um tesouro da geração passada, que dá a noção de perenidade, de sequência, de pertencimento. Mas ela inova em relação à geração futura. Está seguindo comigo aí ou não? Cada geração tem alguma coisa nova que surge. Se não tiver, o progresso não acontece, as inovações não acontecem. Mas ela herda do passado. Então nada acontece num vácuo. Se a gente quiser saber como a igreja dos Martins aqui, os seus netos, você não precisa mais estar aqui não. Provavelmente daqui a 30 anos, a cara dessa igreja vai ser bem diferente. 20 anos, 10 anos. Muita gente já vai ter partido para estar com o Senhor. Então, mas se você quiser saber como é que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão estar pensando, crendo e agindo na fé, você tem que pensar o que é que você está fazendo hoje. E ensinando hoje. E crendo hoje. Porque eles vão herdar e vão inovar. Mas vão herdar. Entendeu? Hoje eu recebi um e-mail da igreja, dos colegas do meu presbitério. Eu sou do presbitério São João da Boa Vista. Lá nos Estados Unidos eu frequento um presbitério, uma classe da igreja reformada. Os colegas tudo revoltado, porque a igreja reformada aqui, que é parceira com a nossa igreja, que eu faço parte dela lá, por determinação do meu presbitério aqui, São João da Boa Vista, votou no Supremo Conselho, na Assembleia Geral ontem, que qualquer pastor que advogar dentro da igreja a ordenação de gays é passível de disciplina. Então, aí os colegas da minha classe, que é a classe mais liberal dos Estados Unidos, na região de Nova York, fora de Nova York, tudo mandando e-mails hoje revoltados. Como é que pode não tratar os gays desse jeito? E aquele negócio, como é que pode? E aí eu tenho que mandar um e-mailzinho de volta para ser o contraponto, né? Não, vamos conversar, mas mas chega nesse nível. Não se fala em arrependimento, não se fala em mudança de vida, e nem se cita a Bíblia. Está seguindo comigo? Então, líder, você, todos aqui somos líderes em potencial ou em realidade, a gente influencia outros. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque está acontecendo tanta abobrinha dentro da igreja,
tanta abobrinha. É casaco que é jogado em cima de gente cai. É não sei o quê. Antigamente era dente de ouro. Hoje é não sei o quê. Hoje olha, é cada coisa impressionante que anda com. Um ex-aluno meu do Seminário de Campinas, pastor aqui em Minas Gerais, me telefona e pergunta: o que é que eu faço, reverendo? Eu falei: o que é que houve? Tem gente na igreja vendo chuva de pedra preciosa. Eu falei: primeiramente eu estou num aperto danado, guarda um pouquinho num saco aí. Manda para mim, não conta para ninguém, eu estou necessitado, viu? Segundo, chama a Polícia Federal, a Receita, que alguém está enrolando o governo, tem que pagar a taxa. E terceiro, crie vergonha, ensine Bíblia para o seu povo. Bíblia, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Certo, gente? Amém? Quando a sua influência for medida, final da sua vida, depois que você morrer, quando for medido, quando o legado da sua vida for julgado e for estabelecido, que só vem depois que você morre, e depois que passou o horário do enterro, que todo no enterro até o pior vira bom, mas depois, quando a realidade, o que vai valer, o seu legado, é quantos melhoraram por causa de você. Por causa de você. Aí você vai abençoar os seus filhos e os seus netos. Tudo bem? Terceiro. Então, qual foi a primeira prioridade? Prioridade para com Deus. Qual é a prioridade para com Deus? Com humildade e lágrimas. Sem lágrimas não dá. Segundo, qual é? Prioridade para com quem? Com a irmandade, que é o quê? Anunciar, está escrito lá, anunciar coisa proveitosa. Vamos repetir isso aí? Anunciar coisas proveitosas. Agora vamos ao verso 21, terceira prioridade da liderança. Vamos ler todos juntos? Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a prioridade de nível 3 é a prioridade para com a irmandade, os amigos não crentes. Veja bem, a prioridade para Paulo diz assim: desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, vocês, hoje líderes, vocês viram que como líder, fiz umas amizades muito boas com pessoas não crentes, com o objetivo de ser amigo deles, mas também de, através das amizades, os trazerem a Cristo. Eu testifiquei para eles, para judeus e gregos, a respeito do Evangelho. Amigo é coisa para se guardar no gado do peito. Não é assim? Amigo é bom demais, vamos falar a verdade, é ou não é? E por isso que amigo a gente conta nos dedos. Conhecido a gente tem bastante, mas amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Dizia o nosso cantor aqui de Minas Gerais. Como é que é o nome dele? O Milton Nascimento. Amigo é bom demais, mas não é só amigo crente que é bom, não. Às vezes o amigo não crente é melhor do que o crente. Verdade. Tem amigo não crente que age melhor do que muito crente. Que tem uns crentes que são tranqueira. No máximo você quer ser conhecido deles. Aquele negócio de crente que é crente e volta em crente. Tudo bem, se for um bom crente. Mas isso os muçulmanos estão fazendo isso lá no Egito agora. Muçulmano que é muçulmano, vota em muçulmano. Esse é papo furado de político interesseiro. Porque tem uns tranqueiros aí. Já pensou? Eu escutei de um pastor recentemente aí, que ele estava muito tenso, porque o chefão dele, numa grande denominação no Brasil, o presidente do campo, ia aniversariar e o vice-presidente mandou lá a conta para ele. Ele tinha que mandar R$10 mil de presente, congregação dele. E o campo tinha
mais ou menos 50 igrejas. Então, o presente de aniversário para o pastor era R$500 mil. Que o pastor determinou, mas ele ficava chato para ele dizer, porque ele queria comprar uma casa de 430 mil em Orlando, Flórida, em dinheiro. Vai queimar no fogo de engenho um desgraçado desse. Manipulador. Ele estava desesperado, porque se você não der, ele corta você. Lá em Limeira, uma pessoa de uma dessas igrejas se candidatou e há uma grande igreja dessa denominação lá em Limeira, a maior igreja da cidade. Ele determinou, que ele era o presidente de outro campo, de outra denominação, determinou que naquela cidade não poderia sair sobre menos de 1.000 votos, senão a pessoa ia perder a igreja. Não uma coisa revoltante? Avivamento brasileiro, hein? Mas a igreja está cheia, o povo sente arrepio. Arrepio você sente se tirar a camisa e for para o frio ali, também vai sentir. Avivamento brasileiro. Jesus, tenha misericórdia. Então, os amigos não crentes estão vendo. Estão vendo isso aí. Para a maioria dos meus amigos não crentes, eu tenho, graças a Deus, estou aumentando o meu número de amigos não crentes. Para a maioria dos meus amigos não crentes, a única Bíblia que eles vão ler, a maioria deles, é a Bíblia da minha vida, da minha palavra, da minha mensagem. Não é assim? Para a maioria dos seus amigos não crentes, a única Bíblia que eles vão conhecer é a Bíblia vivida e falada que se chama você. Então, qual é a mensagem que estamos comunicando? Paulo diz que desde o primeiro dia em que ele entrou na Ásia, ele zelou para comunicar o Evangelho para judeus e para gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. A coisa é assim, meu irmão. Não é fácil, não. Então, o São Francisco de Assis é que uma vez falou, com 21 anos de idade, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se for preciso, use palavras. Use palavras. O líder, ele tem que ser um modelo nessa área de como ele não precisa ser um evangelista, nem todos têm este dom, mas ele tem que ser um comunicador das boas novas, para que os outros aprendam com ele. Entendeu? Nós estamos vendo esse desafio aí do secularismo. O pior inimigo da igreja, o maior embate nosso, é contra a igreja do já fui crente. A maior igreja evangélica do Brasil é a igreja evangélica do já fui crente. Ela está presente em todos os municípios e ela é vibrante. Já fui crente. Pois a gente tem a igreja do nominal, aquele que vem na igreja, aí cai nos movimentos de avivamento, cai no chão e chega em casa, cai em cima da mulher de pancada. Miserável. A recebi dentro de ouro, mas tem uma boca podre. Entendeu? Então, essa é a segunda, é a igreja do nominal. É em nome só, não é no nome dele, é em nome só. Não tem vida, não tem interesse, mas está aí. É melhor estar aqui do que estar fora daqui. É o maior desafio. Terceiro maior desafio, hoje, é o desafio para o cristianismo ao redor do mundo, do Islã. Eu fui conversar com uma pessoa, um paquistanês, que eu viajo muito. Então, por exemplo, semana retrasada eu estava no Egito e na Jordânia. Um avivamento está acontecendo no Egito, no meio da revolução. Nunca se converteu tanto muçulmano na história da humanidade. Só na Argélia, 70 mil convertidos na tribo que foi de Santo Agostinho, a tribo dos bárbaros. No Egito, Jesus aparece para as pessoas o tempo todo. Eu conheci várias pessoas que vieram a Cristo, porque Cristo apareceu para elas. E eu jamais imaginaria que se eu falar para alguns aí que Jesus anda aparecendo, a turma vai dizer que eu deixei o evangelho e virei espírita.
Mas eu conheci a sobrinha do presidente da Síria e estava conversando com ela. Ela fugiu da Síria. E eu perguntei para ela: Hannah, como é que você se converteu? Ela falou: Jesus apareceu para mim. Eu falei: como foi isso? Foi uma visão, tudo desapareceu e eu vi aquele vulto luminoso. Eu perguntei: quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Issa, que no Islã é Jesus. Sou Issa. E o que é que o Senhor quer de mim? Ele falou: eu sou a porta. Você não quer entrar por mim para ser salvo? Falei: mas eu já li isso aí no Evangelho também, está lá. É legítimo. E aí, o que é que aconteceu? Ela falou: eu entrei e ele me abraçou e me salvou. E ela teve que fugir da Síria, porque o pai dela é o chefe da segurança do país e ia matá-la. Então ali está uma líder que quando ela começar a falar, ela, né? A gente está vivendo, nós não temos tempo para brincar. Temos tanto desafio ao redor da gente, e esse é o tempo que a gente tem. O tempo é esse, é a nossa limitação. Você vai morrer, irmão. Você só tem esse tempo. É o tempo da sua peregrinação. O líder tem que entender isso. Ele não tem tempo a perder. Então, essa última viagem aí, tivemos 14 deles, levei 83 pastores brasileiros para um retiro, com os pastores do Oriente Médio. Aí eu pedi para o pastor Samer, da Igreja Presbiteriana do Cairo, tem 7.000 membros da Igreja Central do Cairo. Só na cidade do Cairo tem 210 igrejas presbiterianas. E essa tem 7.000 membros, corajosa. Olha, é uma coisa quem sabe eu trato sobre isso amanhã, tá certo? Ou não, domingo de manhã, que você quer que eu faça um perguntas e respostas sobre as coisas que Deus está fazendo no mundo. Mas lá tinham 14 dando testemunho. Uma moça é uma engenheira, tinha alguns médicos. Só nessa crise converteram 35 médicos, que a igreja transformou-se, cancelou os cultos e transformou o santuário num hospital de campanha. Atendeu 1.500 pessoas que estão lá na Tahrir Square. Falou: vamos, botou o povo para orar em cima, que toda segunda-feira tem uma reunião de oração com os 1.200 crentes lá. Falou: vamos tratar os doentes. E 50 médicos muçulmanos vieram ajudar, 35 se converteram. Mas essa moça é uma engenheira. Eu estava traduzindo, eu chorava, eu não consegui continuar a traduzir. Sabe quando dá aquele negócio na garganta sua? Ela contou que no Islã, o Islã diz que Jesus nunca morreu. Quando tentaram levar ele na cruz, os cristãos dizem que ele foi crucificado, mas na verdade, quando chegou lá junto na cruz, a turma trocou ele por Judas. Judas é que foi crucificado. Então, mas aí ela assistiu aquele A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E à noite Jesus apareceu para ela numa visão. E as lágrimas de Jesus eram de sangue. E ela perguntava o que é que ele queria. Ele falou: eu quero que você me siga. Siga-me. E ela falou: eu vou lhe seguir. Eu decido te seguir. E aí, ela dando testemunho, quando ela acordou, olha, eu sou um presbiteriano calvinista, professor de seminário, tá certo? Quando ela acordou, que ela foi tomar banho, ela notou que as veias do pulso dela, na hora ela falou: eu sou uma engenheira, eu trabalho com números de exatos, minha ciência é exata, são números, fórmulas. Ela falou, ela abriu e mostrou, aí foi quando eu me emocionei muito. Tinham assumido a forma de uma cruz. Porque no Egito, quando você nasce numa família cristã, os pais fazem uma tatuagem perene, aquela que fica para a vida inteira, de uma cruz, no pulso da criança. E ela estava com uma cruz. Uma cruz. Ela falou, a marca da cruz, e todo mundo querendo bater foto daquilo lá, os colegas. Vários aqui, eu dou o nome, você tiver interesse em conversar com quem estava lá. Coisas maravilhosas. Desafio tremendo, não é? Então, é o nosso grande desafio, os nossos amigos não crentes. João dizia: eu não tenho o maior prazer que saber que meus filhinhos estão andando na verdade. Você não precisa ganhar 100 para Jesus, não.
Deixa o evangelista ganhar. Se Deus der a graça, tudo bem, mas através de um longo tempo, ganhar o direito de falar, entende? Integridade, verdade, amor, dedicação, sem tirar vantagem, ter o prazer em ajudar. Quem sabe Deus lhe dá a graça no final até o final da sua vida de ter levado alguém a Cristo. Está ótimo. Tudo bem? Agora vamos terminar, porque senão vira culto de vigília. Então, prioridade de nível 1 é a prioridade para com quem? Que é? Servir a Deus com coração humilde e lágrimas. Prioridade de nível 2 do líder qual é? Prioridade para com quem? Com a irmandade, que é anunciar o quê? Coisas proveitosas, quer dizer, o meu irmão melhore, não piore com minhas conversas. Terceiro é a prioridade para com os meus amigos não crentes. Qual é a prioridade para com meus amigos não crentes? Uma palavrinha que diz tudo é a evangelização. E agora, concluindo, versículo 24, a prioridade para comigo mesmo. Terminamos aqui. Vamos ler todos juntos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E o ministério, olha o ministério, que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Então a prioridade para comigo mesmo, que até agora foi fora de mim, para com Deus, para com os outros, para com meus amigos não crentes, para comigo mesmo é o sacrifício. É não considerar a vida preciosa para mim. Essa palavra não bate muito bem com a teologia dos dias de hoje. Porque a teologia dos dias de hoje é a teologia do Deus servo. Eu determino isso, eu comando isso, eu faço. Não é assim? Os caras até, eu quero um Mercedes, tem que ser azul, eu determino isso. Ali até livro com essa porcaria. Eu determino isso para cá, eu determino isso para cá. É um Deus. A igreja entrou nesse negócio de um Deus servo. Eu vi um cara na televisão falar assim: eu determino porque eu tenho o direito. Eu tenho o direito, eu sou filho do Altíssimo. Eu tenho direito a tudo. Então, o meu pai vai me dar. Eu falei, olha, meu amigo, se você quiser andar pelos seus direitos, vai sobrar um lugar bem quentinho para você. Porque o único direito que você tem é a eternidade sem Cristo. Mas, a prioridade para com a gente é o sacrifício. Nada na vida se consegue sem sacrifício. 99% de todos nós, tudo que a gente conseguiu na vida foi sacrifício. Até você na escola, para tirar uma nota boa sem colar, você precisa se sacrificar e estudar mais. Não é assim? Olha, quantos de nós tivemos que trabalhar em 2 empregos, aguentar um patrão chato e galocha, para poder ter o que comprar roupinha para os nossos filhos, comida na nossa casa. Para conseguir uma promoção no trabalho, você tem que malhar feito um camelo. É verdade ou não? Para manter a família em ordem, marido e mulher, às vezes dá tanto rolo, é tanto saco de sal que você tem que sacrificar bastante seu orgulho, sua pessoa, para manter a harmonia em casa. Nada se consegue sem sacrifício. O que é que você acha que é diferente na fé cristã? Não, tem que sacrificar. Paulo dizia, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu termine a minha carreira. A pergunta é, ele terminou? Quando ele estava para ser oferecido por um sacrifício, nos dias de Nero, 62, 63 da fé cristã, ele escreve para a mesma igreja, Éfeso, só que escreveu para o pastor da igreja, que era Timóteo, seu filho na fé. Mesma igreja de Atos 20. E ele diz assim, Timóteo, meu filho, o tempo da minha partida chegou. Estou pronto, capítulo 4, para ser oferecido como sacrifício, Timóteo. Olhe, meu filho, talvez essa seja a última coisa que você vai ouvir de mim. Timóteo, fica triste não. Eu combati o bom combate. Eu guardei minha fé, Timóteo. Estou morrendo crente, podia ter abandonado.
e eu completei a minha carreira. Mas isso deve ser maravilhoso. Você chegar ao final da vida sabendo que o que você tinha que fazer fez e que você completou. E completou bem. Errou aqui e acolá, mas Deus é bom. No essencial você terminou bem. Esse é o alvo de todo líder. É chegar ao final da vida tendo terminado bem. Começar bem é maravilhoso, mas terminar bem é muito melhor. Porque há até um hino no nosso cenário que fala: muitos que corriam bem hoje longe estão. Alguém lembra desse hino? Não é? Não tinha? Quantos a gente escuta falar que começaram tão bem e hoje estão longe? Terminar bem é a garantia de que você vai abençoar os seus descendentes. Enquanto tiver memória da sua vida na cidade de Uberlândia, se você terminar bem, os seus netos e os seus filhos, os seus netos e seus bisnetos serão sempre filhos, netos e bisnetos de uma pessoa boa. A sua reputação vai falar dezenas de anos depois que você tiver terminado sua jornada aqui. É assim que a coisa funciona. Então, lembro de vou terminar com uma poesia. Pode terminar com uma poesia? Está vindo na minha cabeça aqui. A poesia, eu gosto muito de visitar lugares onde pessoas morreram pela fé. Por exemplo, eu visitei o túmulo de São Marcos, lá em Alexandria. Eu chorei como uma criança. Eu estou me emocionando só em lembrar. 7 anos depois dele ter trazido o Evangelho para o Egito, no ano 67, ele trouxe em 60, degolaram São Marcos. Jogaram a cabeça dele fora e enterraram o corpo dele lá. No lugar do enterramento deles, hoje é a catedral copta ortodoxa do Egito. Aí lá no púlpito tem os que já passaram por ali. Irineu, grande Irineu, história da igreja, dos pais da igreja, Atanásio. Sobre o sangue de um herói, milhões de vidas foram abençoadas. Então, quando eu fico vendo esses indivíduos que terminaram bem, apesar de que terminaram antes do tempo no julgar nosso, eu me emociono muito. E um dos lugares que eu mais me emociono é quando eu vou a Roma e tenho a oportunidade de ir no Coliseu. E eu fico imaginando ali, porque nas catacumbas de Roma tem mais ou menos 60 mil cristãos enterrados. 25 mil deles morreram nas feras. Foram os cristãos que acabaram com o circo romano. Porque, no final das contas, eles, em vez de brigarem com as feras, 80 mil pessoas ao redor, em vez de brigarem com as feras, quando eles soltavam, o circo tinha 2 andares. Um andar para as feras, ficavam 3 dias sem comer, e um andar para os prisioneiros que eram soltos para brigar com elas. Os cristãos, todo mundo vinha para ver sangue, briga. Os cristãos acabaram com a alegria da população, porque eles se ajoelhavam e chamavam as feras: venham benditas do meu Pai. Porque aí acabou o prazer. Eles queriam ver luta, eles viam sangue, mas não viam luta, e eles começavam a cantar. E há um cântico do século XVI, uma poesia, escrita por um homem chamado Rillet, e foi metrificada por um autor medieval chamado Palestrina. Belíssima. Vamos ver se eu lembro. Está vindo na minha cabeça e eu termino com ele, tá certo? O legado que você deixa. Aqueles homens diziam assim a poesia: eu não sou declamador, então tenha paciência comigo, e se eu esquecer, vai ser igual aquela mulher do lâmpada para os meus pés aqui. A gente inventa um pedaço. Mas imagine a cena. Diz assim: a cidade está delirante. O circo, 80 mil pessoas, o circo repleto de clamores mil, infernais. Dão-se logo os sinais. Das jaulas saem feras. Surgem tigres, surgem panteras, e antes as falsas fatais. Todos de pé, todos de pé. E o último canto da nossa fé ao céu se eleva. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus,
Ó Senhor, justo e forte, a glória nos conduz. É hora da nossa morte. É hora da nossa morte, da nossa eterna salvação. É a nossa sublime vitória. É hora da libertação. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus, ó Senhor justo e forte, a glória nos conduz. Pela fé vamos nós morrer. E já o sangue se derrama, Da morte desce o negro véu. Cristo imortal, tua doce voz nos chama a despertar hoje no céu. Não é lindo? Lindo, é lindo. Quer dizer, sem sacrifício você não vai a lugar nenhum. A questão não é se eu morri com Cristo. A questão é se eu estou pronto a morrer por Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.